No último volume, Rudolph teve que acompanhar Cliff até Milishon para poder dar uma ajudinha ao seu amigo, mas também teve que encontrar a sua avó, que além de se demonstrar uma pessoa desprezível e apática, acabou sequestrando Zenith para obrigá-la a casar. Agora, nesse volume, iremos ver a conclusão desse arco do sequestro de Zenith, e também iremos ter uma revelação enorme sobre Giz, que obviamente vocês já viram no título e na thumb, não sei nem porque eu tô fazendo mistério. Então, hoje eu vou trazer o resumo do volume 21 da Light Novel de Mushoku Tensei. Ao usar um salto mágico enquanto segurava sua irmã, Rudolph pousou em segurança na frente do distrito dos aventureiros. Sem perder tempo, ele logo começou a perguntar sobre o paradeiro de Giz para todo mundo, e depois de um tempo, ele finalmente encontra quem ele queria. Pelo menos uma delas. Ao encontrar Giz, Rudolph logo perguntou para ele o que Hitogami disse, e enquanto perguntava, ele apontou um de seus dedos na direção do demônio, conjurando um canhão de pedra. Assustado e confuso, Giz de repente se ajoelha no chão, e mesmo não sabendo o que fez, começa a pedir desculpas para Rudolph por seja lá o que ele tenha feito. E isso deixou a situação completamente confusa, já que a atitude dele não condizia com um apóstolo de Hitogami. Depois de fazer algumas perguntas, Rudolph acaba descobrindo a verdade. Giz tinha ido para a casa Latreia pensando que Rudolph tinha se hospedado lá. Na casa, ele acabou recebendo o pedido dos próprios Latreias de ir até a casa em que Zenith estava hospedada e levá-la para dar um passeio, por, supostamente, ela ter sentido saudade de sua casa. Quando ele terminou o passeio, ele entregou Zenith a uma empregada da casa Latreia. Ele só não sabia que a empregada não pretendia devolver Zenith a Rudolph, e sim sequestrá-la a mando de Claire. Saber disso fez as suspeitas de Rudolph sobre Giz diminuir. Mas, vamos ser sinceros, né? Botar o papo em dia com uma pessoa que não responde e parece não ouvir o que os outros falam é suspeito pra caramba. Mas o Rudolph, ele decidiu não pensar muito sobre isso. Sabendo disso, Giz acabou se juntando a Rudolph na busca por Zenith, e por saberem os culpados, eles foram direto para a casa Latreia para interrogar a responsável por isso tudo. Só que esse interrogatório foi completamente inútil. Mesmo Rudolph dizendo que tinha que proteger sua mãe, Claire em nenhum momento recuou e mentiu até o fim sobre eles não estarem com Zenith na casa. E como alguns guardas estavam começando a chegar em casa, ele não teve escolha a não ser se retirar. Com sua raiva fervendo e um sentimento de vingança se formando, Rudolph começou a explorar todas as possibilidades para conseguir sua mãe de volta. Ele deixou a cargo de Giz e Aisha conseguirem informações do paradeiro de sua mãe, enquanto ele mesmo acabou fazendo mais uma visita ao Papa, que era o avô de Cliff, para conseguir o apoio dele de conversar com os Latreia. O Papa pergunta o que Rudolph poderia fazer por ele, e pensando até onde poderia ir, Rudolph, sem mais nem menos, diz que ele poderia sequestrar a criança abençoada. E isso acabou fazendo Cliff, que estava junto dele, ficar em choque, porque além de sequestro ser um crime, a criança abençoada era uma garota de extrema importância. Isso acontece porque, assim como Zanoba e pelo que o seu próprio nome diz, ela era uma criança abençoada, e o seu poder permitia a ela que, ao olhar nos olhos de alguém, ela fosse capaz de ver as memórias que estavam passando na mente da pessoa. Isso também se estendia à capacidade de ver memórias relacionadas a esse assunto. Esse poder a tornava perfeita para interrogatórios, pois quando questionada sobre um crime, é impossível alguém não pensar na pergunta ou na sua resposta. Por esse exato motivo, o arcebispo, alguém que estava competindo com o avô de Cliff, a acolheu, tirou seu nome verdadeiro e começou a usá-la como um trunfo. Além de que ele regulamentava o uso do poder dela, tanto que até mesmo a família real de Milishon devia solicitar permissão para usá-la. Então isso só mostrava o quanto ela era importante. Caso Rudolph sequestrasse alguém como ela, além de prejudicar os Latreias, ele faria todo o país sagrado de Milis seu inimigo. Além de que ele estaria colocando todas as pessoas que ele se importa em perigo. Mas, depois de Cliff o avisar várias vezes para ele resolver tudo pacificamente, Rudolph desistiu dessa ideia e teve um outro plano. Ele foi até o mesmo local em que ele tinha encontrado a criança abençoada e a sua tia Teresa. Encontrando-as, Rudolph contou algumas histórias tanto sobre eles quanto sobre suas aventuras para poder criar uma conexão com a criança. E também contar para sua tia tudo sobre o que Claire estava fazendo. Saber disso deixou Teresa cética, afinal, ela estava fazendo isso com a sua própria filha. Mas ela prometeu ajudar Rudolph indo conversar com Claire. A possibilidade de Claire simplesmente não a escutar era grande. Por isso, Teresa se prepararia para mexer algumas cordas, como falar com seu pai e seu irmão mais velho. Graças a isso, Rudolph sentia que podia confiar nela.
Por isso, ele esperou pacientemente os dias se passarem. Depois de alguns dias, Therese diz que sua mãe não disse exatamente, mas mais ou menos admitiu que estava com Zenith. Mas uma coisa que Therese percebeu foi que havia algo estranho em Claire, como se estivesse escondendo algo ou se sentindo em conflito. Agora, sobre onde estava Zenith, infelizmente ela não tinha conseguido essa informação. Claire estava sendo teimosa, algo que fazia parte de sua personalidade desde que ela nasceu. Mas ela pretendia atacá-la de todos os lados da próxima vez. Therese tinha conversado com seu pai e seu irmão. Como Claire sempre levava a sério a opinião de seu pai, se ela juntasse ele com seu irmão, ela sabia que Claire pelo menos ouviria. Durante esses dias, Rudolph criou uma boa relação com a criança abençoada, sua tia e até mesmo os guardas que sempre estavam com elas. Mas, infelizmente, essa relação deles acabou ficando um pouco conturbada. Pois quando Rudolph foi mais uma vez ao mesmo local para ter mais uma conversa com a criança abençoada, ele não havia encontrado ninguém. Ele já tinha começado a achar tudo aquilo estranho e pensou que algum intruso havia invadido o local. Por isso, ele começou a conjurar uma magia. Mas, de repente, a magia foi dispersada. Surpreso, ele olhou para os seus pés e encontrou uma barreira mágica que o impossibilitava de fugir e também dissipava qualquer tipo de magia usada dentro dela. Essa era uma barreira de nível rei. Após ele perceber a barreira, Therese, junto dos cavaleiros do templo que sempre acompanhavam a criança abençoada, finalmente mostraram as caras. Therese rapidamente acaba se desculpando com seu sobrinho, porém, ela recebeu uma dica de que ele estava planejando sequestrar a criança abençoada, e por esse exato motivo, ele estava acusado de heresia, e sua inquisição começava naquele momento. Quando ela disse aquilo, os cavaleiros sacaram suas espadas e as bateram no chão. Agindo como a inquisidora, Therese fez algumas perguntas a Rudolph sobre ele compactuar com os demônios, sobre se ele pretendia mesmo sequestrar a criança abençoada, e até acaba deixando escapar que ela conseguiu todas as informações com uma fonte confiável. Rudolph respondeu tudo honestamente, mas as suas respostas simplesmente entravam por um ouvido e saíam pelo outro dos cavaleiros. E depois das perguntas, Therese condenou Rudolph a desarmamento total. Essa era uma punição onde seus braços serão cortados. Então, para garantir que ele nunca mais use magia, eles serão envolvidos em um pano tecido com uma barreira mágica e depois selados com magia de terra. E com a decisão de sua tia tomada, Rudolph abriu seus braços, e na sua mão esquerda tinha o equipamento que ele guarda consigo para esses momentos. Com a palavra gatilho absorver, a pedra de absorção de Rudolph se ativou, e a barreira aos seus pés desapareceu. E com aquilo, a luta começou. Os cavaleiros do templo estudaram bastante sobre Rudolph e o seu estilo de luta. Por isso, eles tinham várias contramedidas para os ataques dele. E depois de ter visto que teria problema, Rudolph decidiu apelar. Criando uma cortina de fumaça para ganhar tempo, Rudolph colocou um pergaminho que continha uma magia de invocação no chão. E assim, ele invocou a sua armadura mágica versão 1. E assim, ele virou a luta completamente, conseguindo sem nenhuma dificuldade derrotar todos eles. E depois de vencer, Rudolph começou a pensar quem seria o tal contato confiável que passou a informação sobre ele ter cogitado sequestrar a criança abençoada. Mas, sinceramente, ele já estava tão cansado de pensar que só pretendia tirar todos que ele se importava de Miles e resgatar sua mãe à força dos Latreia. Até que, de repente, ele escuta uma voz. E olhando em direção a ela, ele vê a criança abençoada. Ele tentou desviar seus olhos dela, mas já era tarde demais. Ela então estendeu os seus braços em sua direção como se o recebesse. Quando Rudolph viu aquilo, ele teve um estalo. Talvez tenha sido apenas por instinto, mas ele agiu de acordo com esse instinto. Ele sequestrou a criança abençoada. Levando-a sequestrada até uma base do seu bando de mercenários, Rudolph pergunta à criança abençoada do porquê ela simplesmente se deixou ser levada. E segundo ela, era porque ela devia sua vida a ele e ao guerreiro da tribo Supert. Por conta dessa resposta não satisfazer Rudolph, ela diz que era porque ficou furiosa. Furiosa pelo fato de ver o seu novo amigo e seus servos mais confiáveis sendo forçados a se matar. E também, ajudá-lo era como uma forma de agradecê-lo por ter passado tanto tempo com ela, a fazendo rir, e também por um desenho que ele fez para ela de uma árvore parecida com árvores que têm folhas sakura. Eles também tiveram seus momentos de diversão, com a criança abençoada vendo mais do que deveria nas memórias do Rudolph, até mesmo daquele ritual nojento que ele faz.
Depois deles conversarem mais um pouco e terem várias teorias de quem seria o culpado disso tudo, eles entraram em um consenso de usarem a criança abençoada como refém e também moeda de troca. Com isso decidido, eles voltaram para a igreja. Ao se mostrar enquanto segurava a criança abençoada, os guardas rapidamente se juntaram à volta deles. Junto deles também estava Therese e um homem de 50 anos chamado Carlisle Latreia, marido de Claire e também avô de Rudels. Como eles não podiam arriscar a segurança da criança abençoada, logo aceitaram a demanda de Rudels de ter uma reunião com o Papa para ter explicações sobre a agressão vergonhosa que ele sofreu. E entrando em uma sala em que eles teriam a reunião, eles encontraram diversas pessoas. Entre elas estava o Papa, o Cardeal, Cliff, Claire, a desaparecida Zenith e diversas outras pessoas importantes. E com isso, a reunião estava iniciada. Após algumas pessoas se apresentarem a Rudels, o Cardeal revela que recebeu uma carta da Casa Latreia de que alguém havia sido ouvido na rua fazendo declarações preocupantes sobre o sequestro da criança abençoada. Ao saber que a identidade do orador era Rudels, ele enviou um subordinado para investigá-lo. E esse subordinado alegou que Rudels estava se aproveitando do seu relacionamento com Therese para se aproximar da criança abençoada. Por esse exato motivo, ele decidiu agir primeiro. Rudels não negou o fato de que ele cogitou sequestrar a criança abençoada, mas diz que, no momento, a sequestrou por defesa pessoal e também resolver um desentendimento familiar. Ao ser perguntado sobre o que seria esse desentendimento, ele explica tudo o que sua avó pretendia fazer com sua mãe. E ao escutar aquilo, todos na mesa ficaram horrorizados com o que ele disse, e logo direcionaram seus olhares para os Latreia. Mesmo não estando envolvido, Carlisle assumiu a responsabilidade pelo que sua esposa fez. Já a própria Claire apenas permaneceu quieta, o que apenas foi considerado como uma admissão de culpa, com a culpada de tudo não se defendendo e todos presentes não apresentando objeção. Claire e Carlisle foram condenados culpados e seriam condenados a 10 anos de prisão por incitar caos nacional. Esse tempo gigantesco surpreendeu Rudels, mas ele não tinha objeções. Quando os guardas estavam prestes a prender Claire, que estava com os lábios tremendo e agindo de um jeito estranho, Zenith, que estava olhando para o teto até agora, entrou na frente do guarda, o impedindo de avançar em direção à sua mãe. Junto dela, Cliff também se meteu, dizendo que atribuir tal punição a uma idosa era algo que o Santo Miles iria puni-los no futuro. Ele também não deixou Rudels de fora, dizendo que não esperava isso dele. Cliff sabia que Rudels teve seus desentendimentos com sua avó, mas em todas suas brigas familiares até agora, ele as resolveu considerando o ponto de vista do outro. Por isso, ele perguntou a Rudels se ele estava feliz com isso, e sua resposta decidiria a opinião de Cliff sobre seu caráter. E com o discurso de seu amigo, Rudels tentou entender o lado de Claire, mas a qualquer pergunta que ele fazia, Claire respondia de um jeito antipático e que não parecia se importar tanto com sua filha. Quando Rudels decidiu que não podia se reconciliar com alguém como ela, Zenith foi até a frente dele e, sem aviso prévio, deu um tapa em seu rosto. Não só nele, como também esbofeteou Carlisle. E depois de fazer isso sem ninguém a interromper, ela empalou o rosto de sua mãe com suas 2 mãos. Quando Claire olhou para o rosto de sua filha, seus olhos se arregalaram e todo o seu corpo começou a tremer. Logo em seguida, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto e ela caiu no chão. Carlisle, que assistiu tudo, foi até sua esposa e disse que ela precisava parar com isso. Claire até tentou contestar, mas seu marido disse que Zenith estava bem. Depois de causar aquela cena, Claire se desculpa e diz que iria contar tudo, contanto que adiasse o julgamento até ouvi-la. Ao ver toda aquela cena se desenrolar, Rudels deu uma última chance à sua avó e apenas concordou com a proposta dela. Depois de se reunir para colocar um ponto final nisso tudo, Claire revela que, por mais que pareça impossível, o motivo dela querer casar Zenith era para poder salvá-la do estado que ela estava agora. Quando soube da situação de sua filha, Claire começou a desesperadamente pesquisar uma forma de curá-la. Ela não tinha conseguido nada muito verídico, a não ser uma história que contava sobre uma elfa que estava num estado parecido com Zenith. E o que supostamente tinha feito ela voltar ao normal foi dormir com vários homens. Para quem não se lembra, essa história era da Elina Alice, mas Claire não sabia disso. Claro, esse tipo de solução parecia muito difícil de acreditar, mas o desespero de Claire de ajudar sua filha
estava falando muito mais alto. Como o que ela estava para fazer era algo deplorável, ela tentou manter o seu neto Rudolf fora disso. Além de que, ela acreditava que isso era algo que ele não aguentaria. Ela sabia as consequências que as suas ações teriam, mas ela as aceitaria de braços abertos. Contanto que sua filha estivesse bem no final, ela não se importava. E foi assim que tudo levou à situação em que eles estavam. Ao finalmente escutar o lado de sua avó, Rudolf finalmente conseguiu entendê-la, e tudo começou a fazer sentido. Claro, ele ainda assim não ia perdoá-la tão facilmente, mas pelo menos não haveria como uma velha antipática que não se importava com sua própria família. Com tudo resolvido, seu ódio estava diminuído. Rudolf diz que ignoraria tudo o que aconteceu com 3 condições. A primeira era que a criança abençoada examinasse as memórias de Zenith. A segunda era que Miles tivesse cooperação total e irrestrita com o Deus Dragão. E a terceira e última condição era que ele fosse readmitido como membro da família Latreia. E foi assim que o incidente com Miles chegou ao fim. E Claire começou a chorar com soluços fortes. Estava dizendo algo que poderia ser obrigada e também sinto muito. Era difícil dizer por entre os soluços. Enquanto Claire chorava, Zenith colocou a mão em sua cabeça. Com toda a situação resolvida, no dia seguinte, Rudolf voltou para a igreja para a criança abençoada examinar as memórias de Zenith. Eles não conseguiram nada que pudesse curá-la, mas descobriram 2 coisas interessantes. A primeira era que desde que saiu do cristal, Zenith muitas vezes parecia alucinar e acreditar estar passando por momentos felizes com sua família. Rudolf acredita que essas alucinações eram as respostas que Zenith queria dar às perguntas direcionadas a ela e os acontecimentos à volta, mas ela nunca conseguiu falar ou expressar. E a última coisa que precisou ser um segredo entre Rudolf e a criança abençoada era que Zenith também acabou se tornando uma criança abençoada, tendo ganhado um poder de ler mentes. Como uma criança abençoada era muito importante, Rudolf precisou manter isso em segredo para que outros países ou superpotências não quisessem usá-la. E após isso, Rudolf acaba tendo mais uma conversa com sua avó, que estava buscando por uma punição pelos seus pecados. Como Claire insistia, a punição que Rudolf decidiu era de ela se converter. Ela não chamaria Roxy de imunda, reconheceria a religião dele e guardaria para si suas opiniões sobre a família dele, o que a mulher apenas aceitou. Com isso, dava para dizer que o relacionamento de avó e neto melhorou, nem que seja um pouquinho. Após isso, Rudolf volta para a casa de Cliff para ter certeza de que Aisha e Gizzy estavam em segurança. Mas, quando ele chegou, apenas Aisha e a assistente de Cliff estavam lá. Gizzy tinha saído, mas ele deixou uma carta, que não era uma mera carta de despedida ou de um aviso, mas sim de uma revelação. Na carta, Gizzy começa perguntando se Rudolf finalmente tinha entendido tudo o que estava acontecendo. Ele então diz que Rudolf deve estar se perguntando como ele sabia onde Zenith estava quando não havia como saber, ou por que ele levou Zenith para fora na hora certa. Junto desses mistérios, havia algumas coisas que nem mesmo ele, que era um aventureiro de Rank S, deveria ser capaz de fazer. Ao fazer aquelas perguntas, Gizzy finalmente revela. Ele, esse tempo todo, tem seguido instruções de Hitogami. E ele era o que Rudolf chamava de apóstolo. O mais impressionante disso tudo era que essa não foi a primeira vez que ele recebeu instruções de Hitogami. Ele, na verdade, tem recebido instruções desde que era criança. E graças a essas instruções, Gizzy, que era fraco, conseguiu escapar de alguns apuros e de algumas situações de quase morte. Diferente de muitos apóstolos, Gizzy sabia muito bem que Hitogami fazia tudo para o seu próprio bem e que seus apóstolos não passavam de brinquedos para ele. Tanto que Hitogami depois o manipulou e depois destruiu o seu lar. E o pior disso, ainda riu da cara dele. Aquilo fez ele ficar irritado. Mas, quando Hitogami disse que depois de tudo que ele fez por Gizzy, aquilo não era nada, o demônio acabou ficando impressionado. Afinal, o Deus Homem tinha razão. Por mais que aquele Deus maligno tenha o prejudicado, Gizzy ainda devia muito a ele. Pensando no que devia a ele depois de todas as vezes que ele salvou sua pele, Gizzy achou que poderia simplesmente deixar pra lá. Ainda havia um pouco de rancor por trás de tudo, mas isso era normal. Talvez isso parecesse errado para Rudolf, mas para ele não era. Aquela era uma dívida que ele tinha que pagar. E na opinião de Gizzy, quando Rudolf se voltou contra Hitogami, ele estava dando as costas para suas dívidas, mordendo a mão que o alimentou. Mesmo que ele tivesse suas desavenças, ele ainda devia Hitogami. Gizzy logo se desculpa,
mas atualmente ele era da equipe de Hitogami. Ele iria atrás de aliados o suficiente para saber que poderia derrotá-lo e depois voltaria para enfrentá-lo de frente, de forma justa, declarando que aquilo era uma guerra e que Rudeus deveria planejar o seu funeral. Kizzy termina a carta dizendo que não odiava Rudeus, mas no fim, aquilo era para pagar sua dívida. E isso era um azar para eles dois. Ao terminar de ler, Rudeus rapidamente saiu de casa para tentar ir atrás do novato. Ele recorreu à ajuda da Igreja Miles e de toda a ajuda possível. Até mesmo mandou fazerem cartazes de procurado em Azura e em Shari. Mas com certeza, graças às instruções de Hitogami, Kizzy conseguiu escapar do radar de tudo e de todos. Então, sabendo do traidor e de que precisava se preparar para a guerra, Rudeus partiu em direção de volta para sua casa, mas não antes de se despedir de Cliff, que graças à sua intromissão no julgamento de Claire, começou a criar uma boa reputação e estava atolado de trabalho. Eles fizeram algumas brincadeiras, mas logo acabaram se despedindo. Com isso, suas batalhas em Miles terminaram. Muitas coisas aconteceram, mas todas essas novas experiências o impulsionaram para o que ele tinha que fazer. E era bom Kizzy se preparar.